Acabou de sair a bomba. Pedro pode estar saindo do Flamengo? É isso que está repercutindo no dia de hoje nas redes sociais e em todas as plataformas de notícias do Flamengo. Será que o centroavante Pedro não tem mais espaço dentro do Flamengo? A notícia que saiu é que o Flamengo estaria atrás de um novo camisa 9. Será que isso é porque Pedro está saindo e sendo substituído por um novo centroavante? É isso que nós vamos tratar nesse vídeo e muito mais. Tem uma negativa de um clube brasileiro por uma sondagem do Flamengo, ou seja, ele não vai vir para o Flamengo porque o clube não liberou e era uma peça importante. Nós vamos tratar aqui. Tem duas joias da base que estão saindo do Flamengo, indo para um rival direto no brasileiro, e isso é importante tratarmos aqui também. Tem um título que o Flamengo pode colocar na sua soma de títulos brasileiros que pode ser aprovado para o Flamengo e muito mais. Fica aqui comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudo isso. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa teu like no vídeo, deixa teu comentário, diga a sua opinião, porque aqui é um canal para ter debates. Eu quero que você dê a sua opinião e debata nos comentários a cada vídeo, a cada notícia que surgir, ok? Dito isso, vamos ao vídeo. Então vamos começar com a notícia sobre o jogador que o Flamengo estava tentando contratar junto ao São Paulo. Nós estamos falando de Marcos Antônio. E o São Paulo recusou a proposta do Flamengo pelo Marco Antônio, né? O Marcos Antônio, ele é um jogador importante, né? É considerado um dos motorzinhos do time lá no São Paulo, e ele é um meio-campista, né? Ele é um jogador baixinho, tem 1,66 m, e as suas características de jogo é que ele tem uma grande facilidade no desmarque e um passe qualificado. Ele tem bastante agilidade, então ele dá aquela mobilidade, ele dá aquele trabalho envolvente para o time ali dentro para o São Paulo. Só que o São Paulo negou, né? O São Paulo acabou negando a tentativa do Flamengo. O Flamengo chegou aí a oferecer, segundo informações, cerca de 2 milhões de reais por mês pelo Marco Antônio, mas foi negado aí a tentativa de contratar este jogador. O que você acha do Marco Antônio? Você acha que seria uma peça importante para o Flamengo? Seria titular? Seria reserva? Caso ele viesse? E futuramente, seria interessante o Flamengo tentar contratá-lo mais uma vez? Bom, eu acho que é aquela coisa, jogador qualificado, que tem agilidade, que tem passe qualificado, ele sempre vai agregar no time. O treinador optando por deixar ele na reserva como titular, independente, ele é uma pessoa qualificada, então ele é um atleta qualificado que vai agregar, tanto entrando no segundo tempo quanto começando o jogo. Então, na minha opinião, eu acho que com certeza teria um grande valor aí para a equipe do Flamengo, independente da escolha do técnico Felipe Luiz. Agora, indo para a segunda notícia do dia que eu quero compartilhar com você, o Flamengo acabou perdendo dois jogadores, mas não necessariamente perdendo. Esses dois jogadores foram contratados pelo Flamengo e se tratam dos seguintes jogadores: o zagueiro Levi Dias, de 17 anos, e o volante Cristian Oliveira, de 19 anos. Tá? Ambos devem reforçar o sub-20 do Corinthians e deixam então o Flamengo. Na verdade, esses jogadores eles não queriam renovar com o Flamengo. Então, o que aconteceu? O Levi Dias ele já estava livre no mercado. Depois dele optar, né, pela não renovação com o Flamengo, mas o Levi Dias ele foi um atleta que teve uma grande projeção no clube carioca. Ele foi titular e capitão da equipe do Sub-17 durante a maior parte do ano de 2025. Então ele foi titular, capitão, foi um jogador importante aí na temporada do Sub-17 do Flamengo no ano passado. Já o Cristian Oliveira, ele... inclusive, um detalhe importante aqui sobre o Levi Dias, ele chegou a treinar, né, em 2025 com o time profissional, mas ele só treinou, não chegou a atuar em nenhuma partida. Já o Cristian Oliveira, né, de 19 anos, ele não teve nenhum destaque tão importante, né, ele é um volante, não teve nenhum destaque tão importante, acabou aí optando por não renovar e sendo liberado, e o Corinthians acabou contratando ambos os jogadores, ok? Então, as categorias de base do Flamengo tem essa saída desses dois atletas, né? O Levi Dias, que era um zagueiro que até era considerado interessante, e o volante Cristian Oliveira, que aí não tinha tanta performance dentro da equipe rubro-negra. Agora, partindo para a principal notícia do dia, estava no título e na thumb desse vídeo, queremos falar sobre Pedro. Seria o fim da linha para Pedro no Flamengo? Bom, nós vamos falar sobre isso aqui. O Flamengo ele vai atrás de um novo camisa 9. A informação que saiu no dia de hoje é que o Flamengo está procurando mais um camisa 9, mais um atacante.
para reforçar o seu plantel. Só que isso trouxe rumores dentro da torcida do Flamengo, dentro das mídias, né, do Flamengo, e o rumor foi o seguinte: será que Pedro está sendo descartado? Será que entrou aquela famosa onda anti-Pedro? Não. A verdade é que o torcedor do Flamengo precisa se acalmar, porque não é nada disso. De acordo com o que foi divulgado, né, Felipe Luiz, ele quer um atacante que faça exatamente o que Pedro, por suas características físicas, não consegue fazer. Então, o Felipe Luiz, ele está precisando de um novo camisa 9, mas não para substituir Pedro, e sim para ter um camisa 9 com outras características que hoje Pedro não tem, né? Seria o quê? Pressionar a saída de bola como um cão de caça, atacar os espaços em velocidade e ter mobilidade extrema. São características que, pelas condições físicas de Pedro, hoje ele não tem essa possibilidade. Então, o Felipe Luiz, ele pediu e quer, e o Flamengo está indo atrás, se movimentando para sondar atacantes que tenham essas características solicitadas pelo técnico Felipe Luiz. E dentre esses perfis, né, por um exemplo, estão Caio Jorge e Tati Castelhanos, que já foram debatidos justamente por oferecerem essa intensidade dentro do Flamengo. O objetivo é ter um plano B, né? Seria aquele plano B letal para jogos onde a área adversária está congestionada, ou até mesmo já usar os dois juntos, dependendo da tática do jogo ou daquilo que se precisar durante o jogo. Então, o técnico que está pedindo mais um centroavante, não para substituir o Pedro, mas sim para dar mais opção ao elenco, e dependendo do jogo, né, às vezes o Pedro ele fica sumido por ser aquele centroavante mais de área, enquanto que o técnico Felipe Luiz quer um centroavante que consiga ter agilidade, mobilidade, que consiga ter aquele envolvimento que hoje o nosso camisa 9 não tem. Então, o que acontece? Nós precisamos identificar isso e separar as coisas. Acontecem muitos rumores, né, na internet, aí já vê aquela onda: Pedro tá indo embora? Não, na verdade não. Deixa a sua opinião aí embaixo. Quem você acha que seria o atacante ideal com essas características que o Flamengo deveria ir atrás agora, o quanto antes, no mercado? Deixa a tua opinião aí nos comentários aí abaixo, que eu quero saber de você. Seguindo aqui, meus caros amigos rubro-negros, nós temos aqui mais uma notícia importante, mais duas notícias para completar esse vídeo. E são bem importantes e interessantes. Quais são essas notícias? Primeiramente, aqui foi hoje, né, repercutido no dia de hoje, uma grande possibilidade do Flamengo ter mais um título na sua conta, ou seja, são 8 títulos brasileiros e agora vai ser considerado um 9º título brasileiro sem o Flamengo precisar entrar em campo. Ou seja, aquela marcante taça, aquele marcante jogo que o Flamengo teria em 1977 contra o Sport, né? O Mengão teve uma ação reconhecida pelo PGR, Procurador-Geral da República, Paulo Bonetti, né? O CRF sabe que é fundamental a importância de conseguir fazer uma grande festa para comemorar novamente o título conquistado em 1987, que agora pode se tornar dividido com o Sport Recife. Ou seja, agora o Flamengo tem esse título dividido com o Sport Recife, né? Então mais um título entra para a conta do Flamengo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa referente a isso. Aqui nós temos mais um detalhe, que em relatórios de 2025 para o Mundial de Clubes de 2026, a FIFA chegou a citar o Flamengo com 8 títulos, contando 87, mas antes da conquista de 2025. Ou seja, eram 8 títulos contando 87 já antes da conquista de 2025, ano passado, o que gerou revolta entre os torcedores do esporte, porque o título, né, era deles e não do Flamengo, e agora foi oficialmente colocado como título sendo dividido. O Sport e Flamengo, ambos foram campeões juntos. Enfim, mais um título aí, agora sim, 9 títulos dentro do... Então são 9 títulos agora para o Mengão. Vamos para a última notícia aí, que é referente a uma inversão de mando de campo, que está dando aí para falar, está sendo noticiado, né? O Madureira, ele abriu mão de jogar, ele não abriu mão. O Madureira, ele abriu mão de jogar em estádio menor, né? Como o Conselheiro Galvão, em outro local de menor porte, para poder levar a partida ao Maracanã, visando uma arrecadação maior com bilheteria. Ou seja, o jogo vai ter uma inversão de mando de campo, né? Uma facilitação também para o Flamengo, com os 2 jogos no Maracanã. O Flamengo evita deslocamentos e joga num ambiente onde já está habituado, né? O que aumenta aí o favoritismo técnico do Flamengo. E aconteceu uma crítica, né, esse modelo aí, Mauro César, ele geralmente pontua como essas invenções ou vendas de mando descaracterizam a competição,
embora seja financeiramente vantajoso para os clubes menores do Rio de Janeiro. A decisão foi benéfica a grande público, né? Porque o Maracanã oferece uma melhor infraestrutura, uma melhor capacidade para os torcedores rubro-negros acompanhar as duas partidas e também até para os torcedores adversários como o Madureira. Então, houve essa inversão de mando de campo e o Madureira abriu mão de jogar no estádio menor para jogar aí no Maracanã. Então, hoje foram essas as notícias do dia de hoje. Eu quero que você deixe a sua opinião aí embaixo nos comentários. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe o like no vídeo, diga aí o que você acha de cada uma dessas informações, sobre a negativa de São Paulo com o Marco Antônio, sobre a saída das duas joias da base, sobre a questão do Flamengo ir atrás de um novo camisa 9 sem precisar se desfazer de Pedro, e sobre esse título que foi reconhecido oficialmente agora de 1987 e a questão do mando de campo. Deixe sua opinião aí, porque isso é importante pra gente e queremos fazer desse local uma comunidade onde nós podemos debater livremente e você tem que dar a sua opinião aí embaixo. Muito obrigado por tudo, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Esse foi o Plantão do Flamengo com o Rodrigo.